Oi, meu nome é Rubens e vou mostrar para você como utilizar o software Windows na versão 3.1, tá ok? Essa é uma fita básica, mas ela te dará condições de você utilizar o software totalmente, tanto com os aplicativos que já vem com Windows, quanto com novos aplicativos que você vem adquirir no futuro, tá? Eu estou partindo do pressuposto que você já conhece DOS, ou que você assistiu a fita dominando o MS-DOS da MPO, ou que você já utiliza o DOS no dia a dia. Então essa aula é só sobre o Windows, tá? Que o Windows não é um sistema operacional, é apenas uma interface gráfica, tá ok? E eu vou te dar um toque agora de como utilizar o mouse, que é um equipamento extremamente útil na utilização do Windows, embora não seja fundamental. O Windows funciona sem o mouse, tá? Essa é uma dica de como utilizar o mouse. O mouse é um equipamento que nem esse daqui, tá? Que normalmente vem com 2 ou com 3 botões. Esse aqui, no caso, é óbvio de 3 botões. E o uso do mouse é muito simples. A gente coloca a mão em cima e arrasta o mouse, tá? E à medida que a gente vai mexendo no mouse, na tela você verá ou uma setinha ou um outro desenho qualquer que se movimenta junto com o mouse. Você arrasta o mouse para a esquerda, o negocinho para a esquerda, você arrasta o mouse para a direita e assim por diante, tá? Quando eu estiver no meio da fita dizendo dar um clique no mouse, significa pressionar um dos botões do mouse. Geralmente, como eu não sou canhoto, eu seguro o mouse com a minha mão direita, o meu dedo mais forte sempre fica já posicionado num dos botões. Então quando eu disser clique do mouse, dá uma apertada e uma soltada nesse botão do canto esquerdo do mouse, que fica embaixo do meu dedo mais forte. No caso de você ser canhoto, repare que é o outro botão que fica mais fácil de ser manipulado. Não se preocupe com isso agora, que mais para frente, mais no fim da aula, eu te darei uma dica de como você, para o Windows, inverter esses dois botões. Então, se você for canhoto, você passará a usar esse botão com mais facilidade, ok? Uma outra coisa que eu falo durante o curso, quando eu falar dar 2 cliques no mouse, significa pressionar esse botão 2 vezes, bem rapidinho, ok? Se demorar muito, não são 2 cliques, o Windows não reconhecerá o comando, tá? E em alguns casos eu posso dizer, aperta o botão do mouse, segura apertado, arrasta o mouse sem soltar o botão, aí quando chegar na posição adequada você solta o botão do mouse, tá certo? Então, sobre o mouse é praticamente isso que eu tinha para contar para você. Para que você possa utilizar o Windows, é preciso primeiramente instalá-lo no seu equipamento, tá? Já que ele vem em diversos disquetes, é preciso que você passe desses disquetes para o inseto para que ele possa funcionar. Esse processo é muito simples, basta você colocar o disquete número 1 no drive A, digitar A2 e pressionar a tecla Enter, tá? Aí você digita Setup, que é o nome do programa de instalação, pressiona Enter e entra então o programa Setup, que é o programa que instala o Windows para você. Esse programa permite 2 maneiras de instalação. Uma automática, na qual ele instala todo o Windows de uma maneira que ele achar melhor de acordo com o seu equipamento, e uma em que você pode dar vários parâmetros de como você prefere que ele instale o software. Eu optei aqui pela instalação automática, então só estou pressionando o Enter nas perguntas que ele está me fazendo, e ele vai solicitando troca de disco na medida que ele vai copiando os disquetes, ok? Depois do terceiro ou quarto disquete, mais ou menos, ele me mostra aqui essa tela. Aqui você está vendo essa setinha passeando, que é a seta do mouse, eu estou mexendo no mouse, essa setinha é o indicador de mouse, é o ponteiro do mouse, como é conhecido. Conforme a região da tela que ele passa, automaticamente ele muda de formato, que serve para nos dar uma dica do tipo de informação que ele espera nessa região da tela, ok? Aqui o programa Setup está me perguntando o nome e o nome da companhia na qual foi comprado, né, Para digitar o nome, é só ir no teclado e digitar o nome normalmente. Caso você faça algum erro, pode utilizar a tecla Backspace para fazer algumas correções. Se você possuir o mouse, basta dar um clique com o mouse na posição desejada
e você pode digitar informações tanto num quadro quanto no outro à vontade, tá certo? Vou colocar aqui o nome da empresa. Se você não possui o mouse, você pode utilizar a tecla Tab para ir passando de campo em campo, de região em região da tela, tá certo? O Windows possui, uma das padronizações do Windows são esses botões, tipo um botãozinho liga, desliga, tá? Se eu der um clique com o mouse dentro de um desses botões, eu estou ligando, eu estou ativando esse botão. Aqui no caso eu tenho o botão continue, então basta dar um clique do mouse em qualquer região aqui dentro, eu continuarei com a instalação. Eu posso parar com o setup, sair do setup dando um clique nessa região, ou pedir uma ajuda do que eu posso fazer agora, dando um clique nessa região. Repare que um dos botões tem um realçado aqui em volta e está com um escurecido um pouco, tem uma moldura um pouco mais escura, está em realce esse botão. Isso significa que se eu pressionar a tecla Enter, será esse botão o botão ativado. Eu posso ir com a tecla Tab, tá, e colocar em realce o botão que eu quero ativar. Além disso, tem uma letra que está sublinhada. Percebe? Aqui no caso a letra O, a letra X e a letra H. Isso significa que eu posso pressionar, por exemplo, Alt X e eu automaticamente estarei selecionando esse botão. Então, diversas maneiras de você indicar para o Windows o que você quer fazer. Eu vou continuar então com a instalação, dar um clique aqui no Continue, que a instalação então dá prosseguimento. Ele me pergunta, olha, esse nome, essa empresa, tem certeza? É isso mesmo? Sim, é isso que eu quero, então continue. O mouse já muda de formato. Essa ampulheta é uma maneira que o Windows tem de informar para a gente que ele está levando um certo tempo para executar o comando, ele está trabalhando. Então sempre que o mouse aparecer essa ampulheta, você sabe que o Windows está fazendo alguma coisa, acessando o disco, assim por diante. E logo em seguida, ele me mostra aqui um quadro dizendo que ele está copiando os arquivos do disquete, colocando lá no ingresso e me dá aí uma porcentagem de quanto já fez de trabalho, 8%, 9% e assim por diante. Passado um certo tempo, ele pedirá o segundo disquete, terceiro disquete, e você vai trocando e a instalação então prossegue. Depois de trocar várias vezes de disquete, o setup do Windows nos mostra essa tela, solicitando o tipo de impressora na qual nós temos instalado no computador. Essa lista é muito grande, embora a gente só veja aqui uns 10, 11 itens, não sei, e por isso que existe aqui do lado o que a gente chama de barra de rolagem. Essa barra de rolagem é muito comum na maioria dos programas do Windows. Significa que essa lista é muito grande e que nós podemos rolar essa lista, tá? Repare que à medida que eu estou segurando o botão do mouse aqui na setinha para baixo, esse retângulo, esse quadradinho aqui, esse botão está descendo. Isso significa o seguinte, toda vez que eu dou um clique numa barra de rolagem para baixo, por exemplo, eu estou dizendo que essa minha janela, eu estou querendo dizer que ela está descendo, tá? Então, o texto todo que está dentro da janela, ele sobe. Parece invertida a coisa, fala, mas confusão, eu estou querendo descer, o negócio sobe. É que esse controle, ele controla a janela e não o texto. Então, se eu desço a minha janela, é claro que o texto dá a impressão de que sobe. E a mesma coisa para cima, tá certo? A cada clique do mouse que a gente dá aqui, uma linha sobe ou desce. E você pode também achar o tipo de impressora mais rapidamente se você der um clique com o botão do mouse no quadradinho, segura o botão pressionado e desloca o botão para cima e para baixo. Esse botão dá uma ideia da posição que nós estamos vendo, né, desta janela em relação ao todo. E uma outra maneira de você utilizar a barra de rolagem é dando um clique do mouse entre o botão e a seta. Isso significa que você quer, como se fosse andar uma página, andar um quadro todo para cima ou para baixo, tá certo? Você então escolhe, acha que nessa lista o tipo de impressora que você tem no seu equipamento ou o mais próximo possível, né, do modelo que você tiver. Por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui uma Epson LX810 no meu computador. Para selecionar esse tipo de impressora, basta dar um clique com o botão do mouse, tá? E ele já fica selecionado. Posso vir aqui então no botão de instalação e continuar com a instalação da impressora. No caso de você não possuir o mouse, você poderá utilizar as setinhas para cima e para baixo, tá? Para conseguir o mesmo efeito até encontrar a impressora. Dou um clique aqui no botão de instalação para instalar essa impressora no Windows. Logo em seguida ele me mostra várias portas de comunicação na qual pode estar acoplada essa minha impressora. E geralmente todas as impressoras estão na porta LPT1. Então vou mandar continuar com a instalação. E o setup então continua e instala a impressora.
Conforme o tipo de impressora que você especifica, ele pode pedir o disco 7, que é esse caso aqui, ou disco 8, ou 1, ou 2, depende do tipo de impressora, ele pede um disco para ser colocado no drive A ou no drive B, depende de onde você começou a instalação, tá certo? É só trocar o disquete e dar prosseguimento então com a instalação. Depois de ter trocado o disquete, conforme o tipo de impressora, vão aparecer algumas imagens na tela, alguns quadros, alguns desenhos. Não se preocupe que isso é normal, faz parte do processo de instalação, tá certo? Isso é uma coisa automática. Terminado isso, o Windows, o setup do Windows, começa a procurar no Winchester quais os programas que já estão lá. Alguns programas ele já reconhece, são programas conhecidíssimos do mercado, e alguns já estão próprios para o Windows, então ele sai procurando para automaticamente instalar esses programas dentro do Windows, tá? Então pode acontecer, isso depende do seu computador, de ele mostrar uma tela semelhante a essa daqui, na qual ele está dizendo que ele localizou um determinado programa, aqui no caso o Lotus 123, tá? Só que ele não percebeu qual a versão do Lotus que eu tenho instalado no meu MIP, se é a versão 3, se é a versão 2, então ele me pede uma ajuda, tipo, olha, selecione qual a versão desse programa aqui que eu localizei no Winchester. Aqui no meu caso específico é a versão 2.3, com o mouse eu seleciono esse item, dou um OK e ele continua a pesquisa por novos programas no Winchester. Achou aqui o compilador da Borland, é esse mesmo, dou um OK e assim por diante, tá certo? Caso ele ache um programa que não tem nada a ver com o que ele está mostrando aqui, você pode selecionar este item, nenhum deles, e ele simplesmente é como se não tivesse encontrado esse programa, ele ignora esse programa, e assim por diante. Dando prosseguimento à instalação, depois de vários quadros, vários programas que ele localizou no Winchester, ele me mostra aqui essa tela, dizendo que eu posso agora rodar um programa tutorial, que não há umas dicas bem por cima, né, de como utilizar o Windows, ou posso pular essa parte de tutorial. Eu não quero ver o tutorial, então eu dou um clique aqui no mouse e ele me mostra então essa tela dizendo o seguinte, ou eu posso agora dar um boot no computador, significa desligar e ligá-lo novamente, ou voltar para o prompt do DOS. Acontece que o Windows ele faz modificações em dois arquivos importantíssimos do sistema, que é o config.sys e o altexec.bat. Essas modificações têm que ser levadas em consideração para poder utilizar o Windows. Então, se eu voltar para o DOS agora, essas modificações, embora tenham sido feitas, elas não entram na máquina, porque ele só, você já viu a fita do DOS, já sabe disso, sabe que o config.sys só é carregado durante o processo de inicialização do computador, ok? Então eu vou ficar aqui por dar um reboot, que é equivalente a desligar e ligar novamente o computador, para que essas modificações passem a ter efeito, tá certo? Dou aqui então um clique no reboot, aí o computador é como se tivesse desligado e ligado novamente, e eu tenho lá o prompt do DOS. Para chamar o Win é muito simples, basta digitar o Win e pressionar a tecla Enter. Aparece então uma tela de abertura, né, um logotipo que pode demorar mais ou menos, depende da velocidade do seu computador, e aparece então a primeira tela do Windows. Pode ser que no seu computador apareça um pouco diferente, durante o curso você verá por que isso não tem problema. O Windows, a ideia do Windows é como se fosse uma mesa de trabalho. Então essa região cinza aqui em volta da tela é como se fosse a minha mesa, e nessa minha mesa de trabalho eu tenho vários documentos, eu tenho várias ferramentas para trabalhar, tá certo? Aqui no caso, uma das ferramentas é o Program Manager, que é o programa gerenciador do Windows. Para você possa entender bem a utilização do Windows, você precisa saber utilizar bem as janelas do Windows, tá certo? Eu vou chamar aqui então um determinado programa. Depois eu te mostro como eu estou chamando o programa, tá? E temos aqui então uma janela praticamente completa do que você verá com os aplicativos do Windows. Aqui em cima, nessa barra azul, nós temos a barra de títulos. Essa barra de títulos geralmente mostra o nome do programa que você está utilizando, aqui no caso o Notepad, e conforme o programa ele mostra o tipo de documento na qual você está trabalhando com ele. Aqui no caso é um documento novo, eu ainda não dei um nome, por isso que está aqui sem nome. Essa barra em azul está indicando que esse programa é o que está ativo no momento, é a janela ativa, é com ela que eu estou trabalhando, tá certo? Mas aqui para a direita existem outros dois botões, um com uma setinha para cima e outro com a setinha para baixo. A janela do Windows você pode modificar o tamanho dela da maneira que mais convier.
E às vezes convém você trabalhar com a janela no tamanho máximo da tela. Isso chama-se maximizar a janela, maximizar o tamanho da janela. Uma maneira de você maximizar a janela é dar um clique com o mouse nessa seta para cima. É até intuitivo, seta para cima, ela aumenta o tamanho da janela. Um clique aqui e a janela aumentou, passou a ocupar o tamanho inteiro da tela. Repare que automaticamente a seta para cima mudou, passou a ser agora uma seta para cima e uma seta para baixo, indicando que se você der um clique do mouse aqui agora, a janela volta ao tamanho que ela estava antes. Eu dou aqui um clique e ela diminuiu o tamanho, voltou ao normal. Além disso, essa outra setinha para baixo indica que eu quero diminuir o tamanho dessa janela. Aqui nesse caso chama-se minimizar a janela. Na verdade, quando nós damos um clique aqui nesse botão, a janela desaparece, ela some e vem parar aqui embaixo um desenho, aqui no caso a gente chama de ícone, tá? É a representação gráfica do Windows de cada programa, dizendo que aquele programa que eu estava utilizando, no caso o Notepad, ele foi reduzido a um ícone. Isso quer dizer, eu estava trabalhando com aquele programa, dei um clique no botão de minimizar, ele diminuiu, ficou lá quietinho, ele não parou de rodar, ele está rodando, só que aguardando novos comandos, ou está lá, digamos assim, de lado da minha mesa de trabalho. Repare que automaticamente tudo que estava embaixo da minha mesa de trabalho passou a ficar visível. Agora há pouco, quando eu estava com o Notepad em tamanho grande, ele estava por cima desses documentos. Portanto, eu não via toda essa tela. Assim que eu diminuí o Notepad, ele ficou reduzido aqui a um ícone, toda essa região passou a ficar visível. Para voltar a trabalhar com o programa Notepad, ou com qualquer programa que venha aparecer aqui embaixo em forma de ícone, basta dar 2 cliques bem rápido com o mouse em cima dele. 2 cliques bem rápido e a tela volta como estava antes. Uma outra maneira de maximizar uma janela quando ela está sendo mostrada, além desse botãozinho de seta para cima, é você dar 2 cliques na barra de títulos. 2 cliques bem rápido, a tela aumenta de tamanho, tá ok? Vou diminuir um pouco aqui a tela. Não se preocupe com esses comandos que eu estou dando, apenas para você reparar melhor o que eu vou te dizer. Aqui esse programinho Notepad é um tipo de editorzinho de texto bem simples, tá? Eu carreguei um texto aqui agora só para demonstrar como você pode modificar o tamanho de uma janela. Você já viu agora há pouco, durante o processo de instalação, a barra de rolagem e como utilizar a barra de rolagem. Basta dar alguns cliques, tanto na setinha para baixo ou na setinha para cima, que o texto ou o documento ou o que estiver aqui na tela, ele rola para cima e para baixo, tá? A mesma coisa você tem na horizontal, para a esquerda e para a direita. Você vai dando um cliquezinho e o texto, aqui no caso um texto, porque eu estou no editor de texto, ele vai se deslocando para a esquerda e para a direita. Se você reparar mais aqui, do lado direito aqui na tela, você percebe que à medida que o ponteiro do mouse passa pela borda da janela, ele se modifica. Aqui eu estou com um formato típico para editor de texto. Quando passa na caixa de rolagem, ele vira a setinha tradicional. E quando chega na borda, ele modifica para uma seta com 2 pontas, esquerda e direita. Isso significa que, com o mouse nessa posição, se eu der um clique e segurar o botão, eu posso arrastar o mouse e dimensionar o tamanho da janela de acordo com o que eu achar mais conveniente no meu trabalho. Eu solto o botão do mouse. Repare que agora começou a aparecer o que estava por baixo desse documento, né? Assim que eu diminuí o tamanho da janela principal, o que estava por baixo passou a ser visto. Da mesma maneira que você pode modificar o tamanho tanto para a esquerda para a direita, você pode também fazer para cima e para baixo, desde que você posicione o mouse na parte de baixo ou também na parte de cima da janela. O mouse mudou o indicador, dou um clique seguro e eu posso corrigir o tamanho da minha janela. Eu posso fazer isso tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, tanto embaixo quanto em cima da janela. E também nos cantos. Repare que quando o mouse passa numa borda, numa quina da janela, ele muda o formato para uma seta inclinada. Eu segurando o mouse nessa posição, dando um clique e segurando o botão, eu posso modificar os 2 tamanhos, tanto na horizontal quanto na vertical. Posso dimensionar o tamanho da minha janela da maneira que eu achar melhor, tá? Solto o botão e a janela fica com um novo formato. E se eu quiser posicionar a janela num outro lugar diferente da tela, basta eu ir com o mouse na barra de títulos, dar um clique só, segurar e eu posso arrastar a janela na posição da tela que eu desejar, tá ok?
Então fica fácil de você organizar a sua mesa de trabalho de acordo com a sua conveniência. Agora, nessa situação, por exemplo, você consegue perceber bem a utilidade dessas barras de rolagem, já que a janelinha ficou menor, então eu tenho que ficar deslocando o texto para lá e para cá para poder visualizá-lo de maneira mais conveniente. Apenas uma dica aqui, que nem todas as janelas possuem essa borda, tá? Geralmente os programas, quando começam a funcionar, eles têm essa borda que é para você dimensionar de acordo com a sua conveniência, mas tem algumas janelas que elas são de tamanho fixo, as informações que ela contém cabem com certeza na tela, então não é toda a janelinha que você conseguirá fazer esse movimento de dimensionamento. Mais para frente eu vou te mostrar alguns casos. Continuando aqui com a aula de janela, você já sabe posicionar em qualquer canto usando o mouse, diminuir e aumentar totalmente seu tamanho, posicionar, usar as barras de rolagem. E temos aqui também, só para finalizar, a linha de menus. Aqui no caso eu estou vendo o comando File, comando Edit, Search e assim por diante. Essa barra de menus modifica de programa para programa. Cada um tem o seu comando de acordo com a conveniência. No entanto, a maioria dos programas, como se fosse assim por uma questão de padronização, possuem o menu File, o menu Edit, o menu Help. Tá? Mais para frente nós entraremos mais em detalhes sobre ele. Para que você possa acessar um item de menu, com o mouse basta você colocar a setinha em cima da palavra e dar um clique no mouse. Abre então um submenu. Com o mouse aqui no Edit, dou um clique e ele abre um submenu e assim por diante. Tá? Dentro desses submenus, para eu acessar um determinado item, é só ir com o mouse lá e dar um clique em cima do comando. Repare que alguns itens de menu têm aqui uma reticência, né, uns 3 pontinhos. Isso significa que, se eu acessar este item, um novo quadro de diálogos ou uma nova janela aparecerá para que eu possa dar informações adicionais. E se não possuir, significa que esse comando será executado de imediato. Além disso, alguns menus possuem algumas palavras, alguns comandos em cores diferentes. Aqui no caso, este cinza significa que esses comandos existem, mas agora eles estão desabilitados. Isso porque, na atual situação que eu estou usando esse editor de texto, eles não têm função. Aqui no caso, todos esses comandos significam comandos de utilização de bloco de texto, e como eu não selecionei bloco nenhum, eles não estão ativos. Por isso que eles estão com essa cor acinzentada. E se tiver com uma cor em preto, significa que ele está ativo, que ele, se eu selecionar, ele irá funcionar, tá ok? Se você não possuir um mouse, você pode utilizar a tecla Alt. Eu pressionei e soltei a tecla Alt e um dos itens de menu já ficou em realce. Você poderá então utilizar as setas para a direita e para a esquerda para acessar o item desejado e a setinha para baixo e para cima para você poder utilizar um dos itens desses submenus. Além disso, você reparou que uma determinada letra está grifada, está sublinhada, então eu posso ir diretamente nesse menu pressionando, por exemplo, Alt E. A hora que eu dou Alt E, automaticamente esse menu já é selecionado. No caso de você abrir o menu e não quiser utilizar nenhum dos itens, com o teclado você pressiona a tecla F e você desativa, você não utiliza o menu, você desaparece com ele. E no caso do mouse, basta você dar um clique fora da região do menu que ele desaparece. E finalmente, só para dar uma outra maneira de você movimentar a janela que não fiz com o mouse, você pode também fazer isso com o teclado, chamando esse menu que é o menu de controle. Esse retângulo aqui ele está simbolizando a barra de espaço no teclado. Tá? Para você acessar o menu de controle com o mouse, é só dar um cliquezinho lá e acessou. Com o teclado, você dá o comando Alt barra de espaço. É a maneira de você chamar esse menu. Por isso que ele tem esse retângulo, para lembrar a barra de espaço. E com o teclado, então, você pode fazer os comandos de movimentar a janela, modificar o tamanho da janela, minimizar e maximizar, do mesmo jeito que nós fizemos com o mouse. Tá? Além disso, nesse menu de controle existem outros dois itens que são importantes, que é o Close, que fecha o programa, ou também Alt F4. Repare que quando tem itens de menu
que tem uma palavra grifada. Significa que se eu apertar agora Alt C, eu estou selecionando essa palavra. E que tem aqui do lado um outro conjunto de teclas, significa que eu posso diretamente em qualquer situação. Por exemplo, eu estou aqui digitando o meu texto. Se eu quiser fechar essa janela, basta pressionar Alt F4 e automaticamente ela será fechada, tá certo? Há uma diferença muito grande entre fechar uma janela e minimizar a janela. Minimizar significa que, neste momento, eu quero parar de trabalhar com esse programa para fazer alguma outra coisa. Mas ele continua funcionando apenas paradinho ali no canto. É como se eu estivesse na minha mesa de trabalho, com aquele documento deixado um pouco de lado. Mas ao contrário, ele termina a execução do programa. É como se eu estivesse encerrando realmente o programa, tá certo? É uma maneira de você parar de usar o programa no qual você está utilizando no momento. E esse outro comando, Switch To ou Ctrl S, a gente verá mais pra frente, tá? Então, basicamente, de janelas, é isso que você precisa saber. Existe sempre uma barra de menus, que para acessar, só dá um clique com o mouse ali em cima, um menu de controle, a barra de títulos, e você pode modificar o tamanho da janela do jeito que você achar melhor. Uma outra coisa que você precisa dominar bem do Windows, além de você poder manipular a janela, o tamanho, maximizar e assim por diante, é você conhecer bem o que eu chamo de caixa de diálogo, que é conhecido como caixa de diálogo, ou janela de diálogo, tá ok? Para fazer isso, eu vou chamar aqui nesse mesmo programa Notepad, eu vou carregar um texto, tá ok? Eu vou aqui no comando File, dou o comando Open, daqui a pouco eu explico melhor sobre isso. E aqui eu tenho, então, a caixa de diálogo. Repare que a borda dessa caixa é diferente, então, inclusive o mouse não muda o formato. Então, esse é um tipo de janela, um tipo de quadro que eu não consigo modificar o tamanho desse quadro. No entanto, ele ainda continua tendo um menu de controle, tá? E a barra de título. Então, eu dou um clique, eu posso arrastar essa janela, conforme o que mais me interessar, para eu poder ver o que estava embaixo e assim por diante. Numa caixa de diálogo como essa, que você verá em praticamente quase todos os programas que você irá utilizar, nós temos os seguintes itens. Nome de arquivo. Geralmente, quando aparece um retângulo como esse, e um cursorzinho piscando aqui, se você der uma olhadinha bem de perto, você vai ver que tem um risquinho preto piscando. É como se fosse o cursor, tá, nos programinhas de DOS. Isso significa que se eu digitar alguma coisa no teclado, é nessa posição que o texto será inserido. Repare também que está tudo em azul. Isso significa que, assim que eu começar a digitar alguma coisa, todo esse texto em azul será eliminado para dar lugar ao texto que eu estou digitando. Esse texto está selecionado, ele está em realce. Então, se eu digitar aqui um nome qualquer de arquivo, sumiu, tá? Se você quiser errou, quer corrigir, backspace para fazer as correções. E se já tiver um nome comprido e você quiser apagar tudo de uma maneira mais fácil com o mouse, basta você colocar ou no começo ou no fim o mouse, apertar o botão segurar, vai arrastando o mouse e você está deixando tudo em realce. Então, esse texto em realçado, assim que eu começar a digitar alguma coisa, esse texto será substituído. Isso é uma coisa que praticamente em todos os programas você utilizará essa técnica, que fica mais fácil de entrar dados. Aqui nesse programa, o que ele está querendo é o nome do arquivo ou o nome do texto que eu quero carregar para fazer a edição, tá? Então, se eu souber de cor o nome do texto, basta eu digitá-lo aqui. Se eu não souber, eu posso utilizar os caracteres de coringa, como o asterisco, ponto de interrogação, por exemplo, asterisco.txt, pressiono a tecla Enter e ele me mostra aqui, nesse quadro, todos os arquivos tipo TXT que ele encontrou no diretório. Se for muito grande, você utilizaria então aqui as barras de rolagem para selecionar o texto. Repare que agora, como é pequenininho, só tem 2 arquivinhos, a própria barra de rolagem está acinzentada, dizendo que ela não está ativa. Aí eu tento dar um clique aqui com o mouse e não acontece nada. Estou apertando o botãozinho no mouse porque ela está desativada, já que não houve a necessidade de rolamento. Se por acaso o arquivo que eu quiser utilizar for um dos que estão sendo mostrados aqui, basta dar um clique com o mouse e automaticamente o nome dele aparece aqui em cima. Se por acaso o arquivo que eu quiser utilizar não estiver listado aqui, estiver em outro diretório, eu posso vir aqui mais para a direita e especificar em que diretório está o arquivo que eu procuro.
Aqui repare que existe como se fosse uma pasta, né, aberta. Então significa que esses arquivos estão no diretório Windows. Aqui ele está me mostrando o diretório atual agora é c:/Windows. Por isso que tem aqui essa pastinha aberta. Se eu quiser ver os arquivos TXT que tem no diretório Systems, dou um clique com o mouse aqui. Desculpe, dou 2 cliques com o mouse e ele assume esse diretório, tá? Ele não mostrou nada porque ele está procurando o arquivo setup txt nesse diretório system e não encontrou. Se eu quiser outro diretório, 2 cliques aqui no Drive C, rapidinho, ele me mostra então todos os diretórios que estão no Como ficou muito grande, a barra de rolagem passou a ficar ativa e eu poderia procurar em qual diretório está o arquivo que eu quero utilizar. Além disso, nós temos um pouquinho mais aqui embaixo um outro tipo de janelinha característica do Windows, que é um botão com uma seta sublinhada. Isso significa que ele está me mostrando apenas um item, mas que existem vários itens depois desse. Basta dar um clique com o mouse aqui, e ele me abre então a janelinha completa. Aqui só tenho 2 drives, o Drive A e o Drive C, tá? Mas se tivesse mais, ele abriria, pareceria uma caixa enrolada e assim por diante. Isso permite eu utilizar um drive diferente para carregar um arquivo. Continuo aqui com o meu Drive C, tá? O diretório, e um pouquinho mais aqui para a esquerda também, a mesma tipo de janelinha na qual tem uma seta sublinhada. Esse programinha que eu estou utilizando, ele assume certas padronizações. Por exemplo, é um editorzinho de texto e espera sempre pegar textos com a terminação TXT. Então ele já mostrou que ele só vai mostrar arquivos tipo TXT. Conforme o tipo de programa, ele poderia mostrar numa lista maior aqui. Eu selecionaria qual o filtro que eu quero utilizar. Vou continuar aqui com asterisco.txt, tá? Posso vir aqui um pouco mais para cima e digitar asterisco.txt. Quando você situação, você pode ver aqui um pouco mais para a direita, existem 2 botões. O OK, aqui agora que está em real, quer dizer, se eu pressionar a tecla Enter, valerá o OK, ou utilizar o mouse, claro, ou eu posso cancelar. Se eu apertar o cancel, eu estou cancelando esse comando. Tudo que eu fiz aqui é como se não tivesse feito. Então dou um OK. Como eu não especifiquei nome de um arquivo nenhum, ele assumiu o .txt, foi procurar no diretório ativo, aqui no caso, no Drive C, asterisco.txt, não achou nenhum. Tá? Então, esse tipo de quadro, esse quadro de diálogo, como é conhecido, é importante você treinar. Pegar um programinha qualquer, que mais pra frente você saberá como chamar o programa, e abrir arquivo, carregar texto, gravar texto, para você se familiarizar bem com o uso de caixa de diálogo. Tá? Aqui, apenas para completar o comando, eu vou achar aqui meu diretório Windows, dou 2 cliques nele, e achou arquivos, pegar aqui o bootlog, por exemplo. A hora que tem um nome de um texto escrito aqui, selecionado, eu dou um OK, aí sim ele me carrega esse texto, e aqui aparece o nome dele, bootlog.txt, eu tenho aqui o meu texto carregado. Quando começamos a utilizar o Windows, a tela que normalmente aparece é a do Program Manager. É esse programa que controla, digamos assim, o Windows, é ele que gerencia os demais programas do Windows. É através dele, inclusive, que a gente consegue chamar os diversos aplicativos, ou que vieram com o Windows, ou que você venha adquirir depois, ou que já estejam instalados no seu enxerto, ok? Normalmente, o Program Manager pode ter uma tela um pouco diferente dessa, mas o principal de você saber é o seguinte: os programas que agrupados, foram separados em grupos. Temos aqui, por exemplo, um grupo de acessórios, temos aqui um outro grupo chamado Games, né, que são os joguinhos que vieram com o Windows. Esse grupo Startup a gente vai deixar de lado por enquanto. Os aplicativos que eu já tinha no meu Winchester foram agrupados aqui com o nome de Applications e Applications 2, os programas que eu tenho como Lotus e assim por diante, tá? E tem um outro grupo aqui chamado Man, que é onde estão os programas que praticamente instalam e gerenciam e configuram um Windows, tá certo? Para que você consiga acessar algum programa dentro de um desses grupos, você tem que fazer o seguinte: por exemplo, aqui do lado esquerdo, no grupo Acessórios, precisamos aumentar essa janela, maximizar essa janela. Existem algumas maneiras de você conseguir isso. Uma delas é dar 2 cliques com o mouse rapidinho.
automaticamente a janela se abre e você tem aqui diversos desenhos ou diversos ícones, como são conhecidos. Cada ícone desse representa um programa. Eu tenho um programa chamado Write, e aqui está o ícone dele. Um outro programa chamado Terminal, um outro programa chamado Notepad e assim por diante. Você reparou que aquele ícone acessórios, ele aumentou, virou aqui a janela, temos aqui a barra de título, e essa janelinha você já sabe manipular à vontade. Você pode dela do jeito que você achar mais conveniente, tá? Repare que automaticamente, a hora que eu diminuir o tamanho da janela, apareceram as barras de rolagem para que eu tá? Que estão representados aqui, tá certo? Deixa eu abrir de novo aqui para ficar mais fácil. Então, se eu quiser acessar qualquer um desses programas aqui, por exemplo, o Write, a única coisa que eu tenho que fazer é dar 2 cliques uma tela bem grande, ele sobrepôs tudo aquilo que estava embaixo dele, tá? Então tudo aquilo é minha janelinha estava lá. Aí eu vim aqui nesse meu editor de texto, digito e tudo mais. Se no momento eu quiser usar um outro programa, é muito simples. Eu dou uma fechada nessa janela, ele voltou a ser representado aqui embaixo do lado esquerdo na forma de um ícone, tá? E eu tenho novamente a tela do Program Manager aqui. Repare que enquanto eu estava usando o editor de texto Write, o Program Manager estava lá rodando, só que de fundo a gente não via. Eu posso vir aqui e chamar um outro joguinho qualquer, um outro programa. Por exemplo, o Paintbrush. 2 cliques aqui no ícone dele e apresenta então a tela do Paintbrush. Se no momento eu quiser usar um outro programa, fazendo um desenho qualquer, não tem problema. Eu fecho o Paintbrush, dou um clique para minimizar a tela, ele é representado aqui embaixo na forma de um ícone, e eu vou chamando quantos programas eu fizer. O Windows permite você utilizar vários programas simultaneamente, usando dessa maneira. Você fecha um, vai no Program Manager, seleciona e assim por diante, tá ok? Além disso, você pode abrir mais de uma janela ao mesmo tempo. Eu tenho aqui a janela do acessórios aberta, eu vou abrir, por exemplo, a do Games, 2 cliques, abrir a janelinha de Games, que vieram 2 joguinhos, então deixa eu só dar uma diminuída, já que são só 2 ícones, não precisa estar desse tamanho, né? Então aqui é fechadinho. Fica mais fácil, no lugar mais adequado. Posso pegar aqui o item Applications, tem vários programas que ele encontrou, Applications 2, eu vou abrindo e vai ficando essa meleca aqui na tela, essa bagunça, né? Agora você fala, pô, mas como é que eu faço para achar aquele joguinho? Quero jogar, ficou complicado, não estou achando uma determinada janela. Existem algumas maneiras de você solucionar isso. Você pode vir aqui no menu Window, tá? Dá um clique, o menu Window abre, e você tem aqui 3 itens que normalmente dá para você usar quando essa situação acontece. O primeiro deles é esse aqui, Cascade, ou Shift F5. Um clique aqui, ele pega todas as janelas que estavam abertas e coloca em forma de cascata. Tá, só abrir um pouquinho mais aqui para ficar mais fácil você perceber. Então as janelas que estavam abertas, acessórios, games, applications e assim por diante, foram cascateadas e aí eu consigo achar qualquer uma delas. Repare que só dar um clique na barra de títulos, ela vem para frente e eu tenho acesso aos programas, aos ícones. Qualquer lugar da janela que eu dei um clique, ela que estava de fundo, ela vem para frente e eu tenho então acesso às coisas. Uma outra maneira de você conseguir ter acesso é acessando também o menu Window e usando o comando Tile, que seria tipo azulejar. Ele pega cada janela que estava aberta e vai colocando uma do ladinho da outra. Aí com as barras de rolagem posso acessar tal programa, localizar o programa que eu quero, tá certo? Você pode também, por exemplo, pegar essa janela da Application, aumentar o tamanho dela. Tenho aqui vários programas, estão todos escondidinhos. E se eu não gostar da disposição que eu estou vendo aqui, eu posso mudar a distribuição dos ícones dentro de um grupo. Para conseguir isso, eu simplesmente vou com o botão do mouse, com a seta do mouse no ícone do programa, aperto uma vez só, não solto o botão, aí eu posso arrastar o ícone para a posição que eu quiser. Tá? Eu posso deixar então na ordem que eu achar mais lógico, vou colocar os editores de texto de um lado, as planilhas de outro, os aplicativos, os joguinhos e assim por diante. Se por acaso você achar que está muito bagunçado e quer que o próprio Windows dê uma organizada para você nisso, você tem aqui o item Arrange Icons. Quer dizer, o próprio Windows vai dar uma arrumadinha automaticamente para você, tá certo? Então você pode
Tanto da mesma maneira que você pode fazer isso com os ícones de programa, você pode também organizar os grupos da maneira que você achar melhor na sua tela. A hora que ficar feinho, o Windows arranja ícones e ele arranja tudo de novo. Uma outra maneira de você acessar um determinado programa, ou uma janela, ou um grupo, né, a janela de um grupo dentro do Program Manager, você tem aqui no menu o Windows. Além dos 3 itens de você dar uma melhorada na aparência, você pode selecionar cada um deles aqui. Aqui tem o número 1 dizendo que Man. Então, tanto faz eu vir aqui no ícone Man, dar 2 cliques e ele aumentar, eu também poderia acessá-lo por aqui. Dou um clique só, ele permite eu ver a janela do Man. Aí eu arrumo, ponho o tamanho que eu quero e assim por diante. Eu vou lá no menu Windows, Games, um clique e ele me abre a janelinha do Games exatamente onde estava na última posição que ele foi colocado, tá certo? Então, localizar um determinado programa, é só você saber em que grupo que ele foi parar, abrir a janela do grupo, tá, com o mouse ou com o teclado, e dar 2 cliques no ícone do programa. Você pode também fazer isso de uma outra maneira. Por exemplo, aqui tem o ícone Applications 2. Se eu não tiver com uma certa dificuldade em dar 2 cliques com o mouse, eu posso dar um clique só e me abre o menu de controle que você já conhece. Aí no menu de controle eu posso dar o comando maximizar e ele me abre aquele grupo do tamanho máximo possível. Repare que esse tamanho máximo possível, aqui no caso, é o tamanho da janela do Program Manager, tá? Ele não vai ocupar toda a tela, porque a janela, no caso aqui do Applications, pertence ao Program Manager, então ele não vai ocupar a tela toda, apenas a área reservada para ele. E eu posso, é claro, colocar um pouco mais para lá, aumentar a área aqui do Program Manager e distribuir o ícone da maneira que eu achar mais conveniente, tá certo? Depois que você acertou a janela ou os grupos da maneira que você achar mais bonito, mais conveniente, você pode vir aqui no item Options, tá? E existe aqui um item chamado Save Settings on Exit, quer dizer, salvar a configuração quando você sair do Windows. Agora, esse item de menu, ele não está ticado, tem alguns itens de menu que quando você liga ou desliga, aparece uma marquinha aqui do lado. Então, para eu, na situação atual, do jeito que está, se eu sair do Windows, toda essa configuração que eu deixei ficará perdida, porque ele não salvará, já que esse item não está ticado. Então eu vou dar aqui um clique no mouse nesse comando, aparentemente não aconteceu nada. Mas na hora que eu chamo novamente, aí eu noto aqui uma marquinha, um checkmark. Quer dizer, agora, se eu sair do Windows, esta configuração será salva e a próxima vez que eu utilizar o Windows, eu terei essa tela novamente, tá certo? Se eu quiser desligar, eu dou um clique de novo no mouse e o tique sumiu. Então eu vou ligar aqui para a próxima vez que eu entrar no Windows, vier essa baguncinha aqui. A hora você fala, bom, entrar no Windows eu já sei, chamar programas eu já sei. Como é que eu faço para sair do Windows? Isso é muito simples. Você já sabe que o programa principal é o Program Manager, que é o que está rodando agora. Quer dizer que se eu sair do Program Manager, eu saí do Windows, tá? Para encerrar a execução de um determinado programa, existem várias maneiras. Uma delas é aqui no menu File, existe aqui um comando fim, comando de saída. Aqui no caso é saída do Windows, já que eu estou saindo do Program Manager. Então eu dou um clique aqui. Uma outra maneira é acessar o menu de controle e no menu de controle eu mando fechar a janela. Só que essa janela, como é a janela do Program Manager, vou também sair do Windows. E uma outra maneira também rápida de você conseguir a mesma coisa é no menu de controle dar 2 cliques rapidinho com o mouse. Quando você dá 2 cliques no menu de controle, você está fechando a janela, tá? Repare também que na situação atual eu tenho 2 programas rodando ao mesmo tempo, que você está vendo aqui embaixo na tela, que é o Write, aqui está o ícone dele, bem aqui embaixo no cantinho esquerdo, e eu tenho também o Paintbrush, os dois estão lá quietinhos em uso. Se eu sair do Windows, automaticamente esses 2 programas também deixarão de funcionar. Eu não preciso vir no Paintbrush, fechar, vir no Write e fechar para só depois sair do Windows. Isso acontece automaticamente, tá certo? Inclusive, uma preocupação que você não precisa ter é a de você gravar o que você estiver utilizando. Por exemplo, eu vou aqui no Paintbrush, voltar a utilizá-lo,
dando 2 cliques aqui com o mouse, eu estou aqui com a tela do Paintbrush. Aí estou aqui fazendo um desenho qualquer, né? Aí vou fechar aqui o Paintbrush e vou sair do Windows. Vou dar 2 cliques aqui no menu de controle. Ele me mostra aqui uma mensagem, tá? Sair do Windows. Isso terminará a sua sessão de Windows. Tem certeza? É isso que você quer? Eu vou dar um OK. Quer dizer, eu quero realmente sair do Windows, tá? Aí o Paintbrush que estava sendo desativado me deu essa mensagem. Olha, você tem uma imagem, você tem um desenho que foi modificado, você fez modificações. Você quer salvar essas configurações agora, sim ou não? Você quer salvar esse desenho, esse arquivo que você estava manipulando? Isso acontece porque o Paintbrush vai ser desligado, vai ser fechado, tá? E ele fala, pô, mas estava usando um documento, um desenho, se eu sair, o cara vai perder. Então ele dá essa mensagem, olha, quer gravar? Sim ou não? Aí eu posso dar comando IE, sim, eu quero gravar, daria um nome de arquivo, tá? Ou não, eu não quero gravar, tá? Um desenho qualquer, então eu vou dar aqui um novo. É fechado o Paintbrush, é fechado o Write e eu voltei a minha tela de DOS. Tá ok? Então é muito fácil você sair do Windows, dar 2 cliques no menu de controle. Você só precisa sair do Program Manager, que é o programa principal do Windows. Voltando lá na tela do Windows, telinha de abertura que você já conhece. Começa a entrar de novo o Program Manager com a mesma tela que tinha deixado agora há pouco quando eu saí, tá ok? Eu vou abrir aqui esse menu Acessórios, esse grupo Acessórios, deixa eu dar uma aumentada aqui na tela, e vou chamar alguns programas que vieram com o Windows, tá? Vou chamar aqui o Write, por exemplo, 2 cliques nele, e está lá o Write funcionando. Vou dar uma diminuída aqui na tela, tirar ele um pouco aqui de cima. Vou chamar agora um segundo programa, por exemplo, o Paintbrush. Paintbrush passa a rodar, dá uma diminuída nele aqui também, tirar daqui de cima. Vou chamar um terceiro programa, o Notepad, 2 cliques no Notepad, ele começa a funcionar. Tá, eu vou dar uma diminuída aqui. Eu tenho aqui um festival de programas rodando. Eu tenho o Program Manager, o Notepad, aqui escondidinho o Write e o Paintbrush, tá? São programas que estão rodando. Para passar de um para outro, basta dar um clique do mouse em alguma parte da janela do programa. Por exemplo, se eu quiser voltar no Program Manager, dou um clique aqui, em qualquer lugar, e eu tenho em primeiro plano o Program Manager, eu posso chamar outros programas e assim por diante. Se eu quiser passar para o Paintbrush, dou um clique aqui no lugar e eu tenho aqui o Paintbrush funcionando. Tá? Se eu quiser passar para o Write e assim por diante. Tá ok? Só que nem sempre as coisas estão tão fáceis assim. Por exemplo, agora, se eu quiser chamar o Notepad, ele não está visível. Como é que eu faço para chavear de um programa para o outro se ele não estiver visível? Mesmo porque nem sempre a gente usa um programa com uma telinha tão pequenininha como essa. Geralmente a gente maximiza, deixa ele inteiro com a tela toda e Como tiver vários programas sendo executados ao mesmo tempo, para você passar de um para o outro, existem várias maneiras. Uma delas é através do teclado, você pressionando a tecla Ctrl, mantendo pressionada e pressionando o S, ou Ctrl S. Aparece então aqui no meio da tela, pode aparecer em outros pontos, não necessariamente no meio da tela, um programinha chamado Task List. Esse programa é o, digamos assim, o chaveador, é aquele que permite você passar de um programa para o outro de uma maneira bem simples. Ele me mostra aqui nessa tela todos os programas que estão rodando neste momento. Tá? Então eu tenho aqui o Notepad, Program Manager, Paintbrush e Write. Se eu quiser passar para algum desses programas, eu posso ir com o mouse, por exemplo, eu quero ir para o Notepad, eu posso fazer um clique no Notepad e um clique no Switch To, quer dizer, eu quero passar a rodar esse programa, então dou aqui um clique e eu passo a usar o Notepad. Ctrl S novamente. Se eu quiser passar para o Write, por exemplo, não, para o Paintbrush, tá? Eu poderia dar um clique em Switch To ou 2 cliques no nome do programa e automaticamente ele me chama. Tá aqui o Paintbrush sendo rodado, ok? Além disso, chamar de novo Ctrl S, vai aparecer aquela minha task list. Além de eu poder chavear de um programa, quando eu falo chavear, quer dizer, passar de um programa para o outro, eu posso também cancelar um determinado programa. Aí eu vou cancelar, por exemplo, aqui o Paintbrush, que está aqui em Realce, eu posso dar o comando End Task. Isso significa que eu quero cancelar esse programa, mesmo que eu, por algum motivo, não esteja vendo no momento. Eu dou aqui um End Task, e eu volto aquele quadro.
modificação, ele está me perguntando, você quer salvar? Não, não quero salvar. Então parou de executar Paintbrush, tá ok? Essa é uma maneira de você mudar de um programa para o outro. Uma outra maneira é utilizando a sequência de teclas Alt-ESC. Cada vez que eu pressiono Alt-ESC, os programas que estão rodando são alternados. Tá? Agora estou vendo o Program Manager, pressionei Alt-ESC, estou vendo aqui o Notepad, Alt-ESC, passei para o Write e assim por diante. Ok? E uma outra maneira também de você poder chavear os programas que você está utilizando de um para outro é pressionando a tecla Alt-Tab. Só que aqui tem um segredinho. Eu pressionei a tecla Alt, pressionei a tecla Tab e não soltei a tecla Alt. Eu estou mantendo a tecla Alt pressionada. Aparece aqui então o título do programa que ele irá rodar, né, que irá passar em primeiro plano, caso eu solte a tecla Alt. Então, se eu soltar a tecla Alt, vou passar o override. Se eu continuar pressionando a tecla Tab, Alt Tab, ele me mostra o próximo programa. Então, o Program Manager, continuo pressionando Alt Tab até achar o programa que eu quero. A hora que ele apareceu, por exemplo, eu solto a tecla Alt e eu tenho aqui no primeiro plano, então, rodando o programa Write, tá certo? Existe ainda uma outra maneira. Se você estiver utilizando o Windows e você estiver vendo alguma parte dessa área cinza, que é o desktop, como é chamado, é tipo a mesa de trabalho, com o mouse em qualquer lugar dessa área cinza, basta dar 2 cliques com o mouse aqui e automaticamente me aparece aquele task list que você já conhece e você pode então só com o mouse chavear de um programa para o outro, tá certo? Isso é uma maneira bem simples. Normalmente, deixa eu cancelar esse comando aqui, dar um cancel. Normalmente a gente usa os programas todos em telas inteiras, tá? Então fica mais fácil pressionar o Alt-Tab e trabalhar com todos os programas em tela inteira, que fica bem mais fácil de você visualizar, você ter uma área maior de trabalho. Então, eu vou mostrar para você agora como utilizar alguns dos programas que acompanham o Windows, tá? O Paintbrush, o Write e assim por diante, mostrando como utilizar alguns itens de menu, que é comum a praticamente todos os programas de Windows, e usar o Clipboard, que digamos assim, o que ajudou o Windows a se tornar tão famoso hoje em dia, tá ok? Eu já estou aqui na tela com o programa Paintbrush, que eu já carreguei, tá? E aqui para acessar o menu, você já sabe, temos aqui o menu File. Dando um clique no menu File, ele abre aqui um submenu, onde nós temos New, Open, Save, CBS e assim por diante. Praticamente todos os programas do Windows têm um menu File, ou uma palavra equivalente, se estiver usando o Windows em português, provavelmente verá aqui arquivo, tá? Mas isso aí é detalhe. E normalmente o comando new que permite você começar um novo documento se for no editor de texto, ou um novo desenho, que é aqui o caso do Paintbrush, ou uma nova planilha, se você estiver usando uma planilha e assim por diante. Então, dando aqui um clique no new, ele começa um novo desenho aqui no caso, tá? Esse é um programa muito simples de usar, não vou te dar um toque muito detalhadamente, porque você vai usando e aprender usando facilmente. Vou fazer só um desenho bem simples, selecionar aqui um quadrado em vermelho, por exemplo, tá? Desenho aqui um quadrado vermelho e uma bolinha azul bem trechinha. Já fiz aqui uma minha bela obra-prima. Você fala, bom, tem alguma coisa gravada, desenhada. Agora eu quero salvar isso em disco. Isso é muito simples. Vamos lá no menu File, damos um clique, ele abre aqui o menu e eu dou o comando Save, tá ok? Ou o Save As. O comando Save, ele pega esse desenho, ou planilha, ou editor de texto, seja lá o que for que você estiver trabalhando, e grava em disco. Você está salvando isso em disco. O nome na qual será gravado, ele geralmente indica aqui em cima na barra de títulos que você já conhece. Aqui, especificamente nesse caso, como eu ainda não tá? Então, se eu der o comando save, solicitando um nome de um arquivo. Como eu quero dar um novo nome, eu vou digitar aqui desenho 1, por exemplo, D1, tá? Só dar o nome, dou aqui um OK, e o meu desenho foi gravado e automaticamente aqui o nome passou a ser des1.bmp. Essa extensão é o que o Paintbrush achou, tá certo? Eu posso aqui continuar a fazer mais desenhos, para fazer um telhadinho aqui, para que isso aqui é uma casinha. Ih, errei, olha que besteira.
não se preocupe, a maioria dos programas permite você desfazer o último comando que você fez. Aqui o meu último comando foi desenhar linhas retas nessa cor. Então eu vou aqui no menu Edit e apareceu agora aqui esse comando Undo, ou Ctrl Z, tá? Que significa desfazer. Nesse momento esse comando é possível utilizá-lo, ele não está acinzentado, então eu dou aqui um clique no mouse e ele desfaz o último comando. Isso me permite fazer eu errar a um certo ponto e corrigir esse erro facilmente. A maioria dos programas do Windows contém um comando semelhante a esse daí. Então agora eu vou prestar um pouco mais de atenção, fiz aqui a minha casinha, tá? Se eu quiser salvar, simples, menu File, dou um Save. Repare que ele não pediu aquela caixa de diálogo, porque ele já sabe qual é o nome do arquivo. Desenho 1. Então ele já salvou e acabou. Ele só me pediu aquela vez porque ele não sabia o nome. Se eu quiser agora fazer uma outra modificaçãozinha bem simples aqui, pintar aqui, por exemplo. Agora quero salvar com outro nome, que eu tenho aquele desenho 1, que era em branco aqui, agora quero salvar isso com outro nome. É muito simples. Vou no menu File e dou o comando Save S, separe a 700, dizendo que ele me solicitará mais informações. Isso quer dizer, salvar como? Quer dizer, eu vou dar um nome diferente daquele que eu estou utilizando agora. Então um clique aqui, me mostra aquela caixinha com o último nome aqui. Muito simples, eu vou descrever agora desenho 2, por exemplo. Eu dou um OK e é salvo como desenho 2. Aqui na barra de título você vê que ele já modificou o nome. Muito bem, até aí tudo muito simples, muito tranquilo. Já sei fazer desenho e usar o menu File para salvar o meu desenho, a minha planilha, seja lá o que for, ou começar um novo desenho. Se eu quiser recuperar aquele desenho anterior, é só usar o comando Open, que eu quero abrir um desenho que já foi gravado em disco. Ele me mostra aqui aquela caixa de diálogo que você já conhece, com os arquivos lá gravados. Tá? Repare, inclusive, que se eu começar a digitar algum nome começando com a letra A, por exemplo, automaticamente ele já me colocou na vista todos os arquivos que começam com a letra A. E repare também que essa lista aqui está em ordem alfabética, então fica muito fácil você localizar um determinado arquivo, tá ok? Eu vou chamar de volta aquele meu desenho 1, dei 2 cliques nele e voltou lá o meu desenho 1, tá ok? Então, sobre o menu File, existem outros comandos, cada programa pode ter mais itens ou menos itens, mas normalmente todos os programas de Windows contêm essas opções. Carregar um determinado arquivo, um desenho, um texto, seja lá o que for, salvá-lo e começar um novo arquivo, uma planilha, sei lá, assim por diante. E a maioria deles possui também, no menu Edit, uma maneira de você desfazer o último comando. Repare que agora, como eu não dei nenhum comando ainda, ele não sabe o que desfazer, portanto, esse item está desativado, tá certo? Eu vou passar aqui agora para o outro programa, o programa Write, por exemplo, tá? Deixa eu ter aqui meu programinha, um editorzinho de texto, vou maximizar a tela. Esse é um programa editor de texto simples, tá, do Windows, mas que tem recursos que facilita bastante você escrever uma carta, um documento e assim por diante. Aqui esse cursorzinho piscando indica a posição do novo texto. Então eu vou digitar aqui um texto, por exemplo, MPO vídeo. Essa é uma carta de teste, piririm, parará. E você vai digitando o seu texto e à medida que ele vai chegando no fim da tela, automaticamente ele passará para a linha seguinte, tá? E não vou pressionar Enter, ó, passou para a linha de baixo. E assim por diante. É um editorzinho bem simples, ok? O principal, que é uma das novidades do Windows 3.1, é a possibilidade de você formatar um texto com diversos tipos de letra. Por exemplo, aqui no MPO Vídeo eu quero dar uma letra em realce, um destaque. Como é que eu faço isso? É muito simples. Nesse editorzinho de texto, eu vou com o cursor ou no fim ou no começo do parágrafo, aperto o botão do mouse, seleciono arrastando. Estou aqui, então, tenho selecionado uma região de texto e vou aqui no menu Caractere, selecionar o item Fonte. Ele me mostra uma caixa de diálogo com todas as fontes do Windows. Aqui nesse quadrinho, ele mostra o nome de cada uma das fontes. E repare que algumas delas têm um 2T, tipo um T com uma sombrinha, tá? Alguns nomes não tem, alguns nomes têm esse símbolo que significa TrueType, tá? Ele mostra aqui embaixo, quando você estiver com o realce em cima de uma dessa fonte, ele me dá essa mensagem. Essa é uma fonte TrueType. Isso significa que essa fonte será utilizada
tanto para mostrar na tela, quanto também na impressora. Essas fontes TrueType, elas são como se fossem vetores, tá? Elas não têm o desenho ponto a ponto de como fazer a letra, ela tem instruções de como o Windows deve proceder para desenhar essa letra. Então ele consegue, através dessas instruções, desenhar a letra perfeitamente na tela e também na impressora. Você tem aqui também um outro quadro chamado Size, que é o tamanho da letra. Aqui está com tamanho 10. Eu posso selecionar um outro tamanho, tá? Quanto maior o tamanho, maior o tipo de letra, e ao mesmo tempo ele já vai me mostrando aqui como essa letra será apresentada tanto na tela quanto na impressora. Além da opção de ponto, você tem também estilos de fonte. Regular é fonte normal, itálico ela é um pouquinho inclinadinho para a direita, bold ela fica mais grossa, ou misturando os dois, bold e itálico, ok? Você pode então selecionar o tipo de fonte por aqui. As fontes que possuem esse símbolo aqui do lado esquerdo significa que são fontes da impressora. Então, se eu colocar um certo texto formatado com esse tipo de letra, o Windows informará a impressora para ela entrar nesse modo de texto, tá? E imprimirá com uma fonte própria da impressora. Nas demais fontes, por exemplo, essa Arial aqui, por exemplo, a sua impressora você fala, pô, mas ela não consegue ter uma letra desse tamanho. Não se preocupe. Capacidade gráfica, o Windows colocará a impressora em um modo gráfico e ele mesmo desenhará esse fonte, tá? Inclusive em fontes que tem esse símbolo tipo TrueType, você não está limitado a esses números de pontos aqui, até 72, por exemplo. Você pode colocar você mesmo o número de pontos, obedecendo certos limites, tá? Por exemplo, eu posso colocar uma fonte. Absurdamente grande. Tá? Posso voltar lá no caractere, fonte, ou então aqui no caso do Write, ele já me dá uma maneira de pouco em pouco eu ir aumentando o tamanho ou reduzindo o tamanho do fonte até chegar a um tamanho que eu achar conveniente, tá ok? Continuando aqui um pouco no editorzinho de texto, vou deixar aqui parado. Agora eu vou mostrar para você como misturar tanto um gráfico feito por um determinado programa com um texto feito por um outro programa que não tem nada a ver, são programas distintos, tá? Eu vou usar aqui aquele desenho que eu fiz no Paintbrush e colocar aqui no meio do Write. Essa possibilidade de você enviar dados de um programa para o outro tem que ser feita através de uma coisa chamada Clipboard, que é uma área temporária de trabalho. Eu vou selecionar um texto, ou um desenho, ou uma região de uma planilha, vou passar essa parte de informação para o Clipboard, vai ficar lá quieto, aí eu vou no outro programa e mando trazer do Clipboard para esse outro programa, tá? Isso independente de quem escreveu o programa, se foi a Microsoft, se foi a Bola, não sei. Essa é uma padronização do Windows que permite você transferir esses dados, tá certo? Para conseguir isso então, eu vou voltar naquele editorzinho de desenho, Paintbrush, tá? Tô lá com o Paintbrush. Eu preciso então selecionar o desenho, e aqui no caso do Paintbrush, a seleção de uma região de desenho é conseguido com essa ferramenta. Para cada software existe uma maneira de você selecionar uma região. Para uma planilha tem a própria ferramenta da planilha, de você selecionar um trecho, no editor de texto também e assim por diante, tá? Então aqui no Paintbrush eu seleciono essa ferramenta, vou em algum canto da figura, aqui por exemplo, eu dou um clique no mouse, seguro o botão, vou arrastando o mouse, vai aparecer esse retângulo que é a minha área de corte. Na hora que eu estiver com o desenho todo selecionado, eu solto o botão do mouse. Com isso, eu selecionei uma região de um desenho, um pedaço do meu desenho. A hora que eu tenho um trecho selecionado, aqui no menu Edit, aqueles itens que antes estavam desativados, agora passaram a estar disponíveis. Um deles é o Cut, ou Ctrl X, aqui no caso do Paintbrush. Cut significa que eu quero cortar fora essa região do desenho e mandar para o Clipboard. Isso significa que o meu desenho ficará sem essa região do desenho, será retirado. Então tudo isso aqui ficará em branco, tá? Aqui nesse meu arquivo. Em compensação, esse desenhinho irá para o Clipboard. E eu tenho também a opção Copy, que tira uma cópia do desenho. Nesse caso, esse desenho continuará aqui e, ao mesmo tempo, uma cópia dele irá para o Clipboard, tá ok? Então eu vou dar aqui o comando Copy e pronto. Aparentemente não aconteceu nada, mas com certeza existe uma coisa chamada Clipboard e eu tenho uma cópia desse desenho. Eu vou voltar agora para o editor de texto, aqui no caso Write, voltei para lá, eu posiciono o cursor onde eu quero o desenho, aqui por exemplo, eu vou lá no menu Edit, e agora eu tenho disponível essa opção Paste. Tá? Repare que como eu não tenho selecionado nenhuma região de texto,
eu não tenho disponível nem a possibilidade de cortar o texto e nem de copiar o texto para o clipboard, porque eu não tenho texto selecionado. Mas como agora existe coisa no clipboard, eu posso pegar esta coisa que está lá, no caso um desenho, e misturar e mesclar com o texto. Por isso que essa opção paste agora está disponível. Basta dar um clique aqui no paste e automaticamente o que estava no clipboard passou a fazer parte do meu documento. Repare que ainda no clipboard eu tenho esse desenho, tá? Então se eu posicionar o cursor um pouquinho mais aqui embaixo e chamar de novo Edit e Paste, que está disponível, eu tenho aqui uma segunda cópia. Deixa eu subir um pouco a tela aqui. Eu tenho aqui uma segunda cópia do meu desenho, tá ok? Vale lembrar que no clipboard eu só posso ter uma coisa de cada vez. E agora eu tenho esse desenho lá. Se por acaso eu selecionar um pedaço do texto agora aqui no Write e mandar para o clipboard, o que tinha lá desaparece. Então essa minha casinha meio sem vergonha, se eu puser alguma coisa no clipboard, essa casinha desaparece, tá ok? Junto com os programas do Windows, além do Write, do Paintbrush, veio um programinha chamado Clipboard, que se você chamar, você verá agora essa casinha desenhada lá. Para conseguir isso, pressiono Alt Tab até chegar no Program Manager, tá ok? Vou procurar aqui o Clipboard, eu dou uma olhadinha e vejo que ele não está no grupo de acessórios. Então eu vou diminuir aqui o grupo de acessórios e provavelmente, aí tem aqui no grupo Menu, o Clipboard Viewer, que é esse programa, 2 cliquezinhos nele, ele me abre e ele me mostra o que eu tenho no Clipboard, que era aquela minha casinha. Tá? Aqui, se eu quiser, eu posso salvar esse desenho em disk para uso posterior, ou posso carregar um desenho e assim por diante, tá certo? Essa maneira de usar o Clipboard gravando texto, desenho, funciona em praticamente todos os programas e você consegue acessá-lo, deixa eu voltar aqui, por exemplo, no Write, através do menu Edit. Tá? Então, o caso do Cut, eu perco a região selecionada, ele é eliminado, no caso aqui do meu documento, ou do meu desenho, da minha planilha, e vai para o Clipboard, enquanto que o Copy é tirado uma cópia. E se tiver alguma coisa no Clipboard, você pode trazer através do item Paste. Se você tiver alguma dúvida sobre esses comandos, ou qualquer outro comando, você tem à sua disposição um Help, uma ajuda, que vem embutido em cada programa do Windows, tá ok? Basta você dar um clique aqui no item Help, é aberto então o menu do Help, e geralmente, conforme o tipo de programa, ele vem com mais ou menos itens, tá ok? Por exemplo, aqui no item Content, é aberta uma nova janela, a janela do Help, que é um programa à parte, que vem com o Windows, então você pode aumentar, diminuir a janela, desde que você achar necessário, tá ok? No Help, existem textos que você lê para você se informar a respeito do que você tem dúvida. Assim que o ponteiro do mouse passa por elas, ele muda de formato para o formato dessa mãozinha. Isso significa que essa linha possui help sobre essa linha, possui texto explicando esse determinado item. Tá ok? Então, por exemplo, se você tiver uma dúvida de como copiar, cortar e misturar alguns desenhos, basta você colocar a mãozinha, o desenho do mouse sobre essa linha, dá um clique com o mouse e ele mostra então um texto sobre aquele item. Inclusive, em alguns lugares existem outros textos com linhas pontilhadas, aparece então a mãozinha, você dá um clique do mouse e ele mostra tipo de uma janelinha com texto explicando esse item aqui, tá certo? Quando isso acontece, qualquer lugar que você dá um clique do mouse, ele desaparece. Demos aqui a barra de rolagem, então você pode subir e descer o texto à vontade, tá? Você vai lendo, ó, tirando qualquer dúvida que você tenha. Geralmente, depois de uma explicação do Help, um pouco mais aqui embaixo, tem outras palavras ou outros tópicos que têm alguma coisa a ver com o tópico que você está vendo agora. Então, eu estava vendo como cortar e como copiar desenho, então ele está informando como mudar o tamanho dos desenhos, como inserir, como mover desenhos e assim por diante. E mais aqui em cima você tem também um menuzinho, tá, que permite você abrir um outro help de um outro programa, permite com que você imprima esse tópico, assim você pode ter impresso um manual, tá? E além disso tem alguns botões que permitem, por exemplo, você voltar para trás, esse back quer dizer voltar para trás, então ele me mostra o tópico anterior. Eu estava vendo essa tela quando eu pedi aqui embaixo copy, cut e assim por diante. Pedi para voltar para trás, ele me voltou para essa tela.
automaticamente, como essa foi a primeira tela do help que eu chamei, o back aqui já está em cinza, dizendo eu não posso mais voltar para trás. Além disso, você pode também, em alguns helps, ter um glossário. Ele me mostra uma outra janelinha com todos os tópicos do help em ordem alfabética, então facilita bastante a procura de um determinado tópico ou algum item que você tenha dúvida, tá certo? Você pode, assim que você tirou a sua dúvida, ou você vem aqui no menu File, Exit, para fechar o help, ou então você pode minimizar a janela do help usando o botãozinho de setinha para baixo, tá? Ele desaparece da tela, a janela de glossário continua, mas eu posso também minimizá-la. E qualquer hora que eu tiver alguma dúvida, vou pressionando Alt Tab até aparecer o programinha de help, eu solto o Tab e já tenho o help lá, sem precisar fazer muito esforço, tá ok? Praticamente todos os programas do Windows possuem a facilidade de help e você consegue navegar por ele tranquilamente, tirar qualquer dúvida sobre um ou outro programa. Além das fontes TrueType que vieram com o Windows nessa versão 3.1, foi aumentado também a tabela de caracteres. Quer dizer que você tem muito mais desenhinhos, muito mais letras do que nas versões anteriores, tá certo? Por causa disso, veio junto agora com o Windows um programinha que veio aqui no grupo de acessórios, chamado Mapa de Caracteres. Para você perceber como utilizar bem esse programinha, primeiramente eu vou chamar o Write, que é um editorzinho de texto, tá ok? 2 cliques no ícone do Write, ele entra lá na tela, tá aqui em cima, começa a digitar lá minha cartinha e tal. Aí num determinado momento eu quero colocar um símbolo especial, um desenho, um caractere diferente. Para você achar esse caractere, ver qual que tem, qual que não tem, em determinadas fontes, vamos chamar então voltar aqui para o Program Manager, vou chamar o programa Character Map, 2 cliques nele, e ele me mostra então todos os desenhos de caracteres para cada tipo de fonte tá colocado. Aqui eu estou vendo, por exemplo, a fonte de símbolos. Como eu tenho esses 2 símbolos de T, você sabe que uma fonte TrueType eu posso utilizar diversos tamanhos de letras, ok? E você tem aqui então uma série de desenhinhos, vários quadradinhos, os símbolos de carta de baralho, setinho para cima, para baixo, abre-chave, uma série de porcariazinhas aí que você pode colocar no seu texto. Mas aqui em cima você pode mudar o tipo de fonte, tá? Pegar, por exemplo, a primeira fonte lá em cima, a fonte Arial. Aí ele te mostra todos os desenhos, como marca registrada, copyright, C cedilha, libra, centavo, sei lá, uma série de figuras, de textos acentuados e assim por diante. Para você passar os desenhos daqui para o Write, você tem que usar o clipboard, tá certo? Se você em cima de um desenho qualquer apertar o botão do mouse, ele serve como uma lupa, tá? E permite então você ver o caractere com um pouco mais de detalhe, tá certo? Aí você acha aquele caractere que você quer, o caractere que você quer. Por exemplo, esse símbolo de marca registrada, eu deixo ele lá selecionado, e aqui, mais do lado direito, tem um botão escrito Select, tipo seleciona, eu dou um clique aqui no botão, automaticamente ele foi reproduzido aqui, tá? Essa aqui é como se fosse uma área temporária de armazenamento. E como eu tenho aqui algum caractere, eu poderia então mandar copiar o que tem aqui dentro para o clipboard, tá certo? Uma outra maneira também que ajuda muito aqui embaixo, ele está me mostrando qual a sequência de teclas que eu deveria pressionar dentro do editor de texto, ou seja lá qual for o programa, para eu conseguir este mesmo caractere. Então aqui no caso eu seguraria a tecla Alt pressionado, depois eu pressionaria no teclado numérico reduzido o número 0, 1, 7, 4, e quando eu soltar a tecla Alt, o caractere apareceria, tá certo? Eu não preciso passar um caractere de cada vez, eu posso passar mais. Por exemplo, esse outro símbolo aqui. E mais um símbolozinho de meio aqui, por exemplo, tá ok? Então estou com 3 símbolos lá colocados na minha área temporária, vou mandar copiar para o clipboard, dou um copy, instalar, volto então para o meu editor de texto, aqui no caso Write, com o cursor posicionado no lugar que eu quero, vou no Edit, Paste, e meus 3 símbolos aparecem lá. É claro que isso pode trazer algumas
te dá algum trabalhinho de não acontecer pelo seguinte: eu tenho que estar utilizando a mesma fonte, tá, que eu estava utilizando naquele mapa de caracteres. Se lá eu chamei a fonte Arial, aqui eu também devo utilizar a fonte Arial. Se eu simplesmente mudar a fonte, vou aqui no item caractere, selecionar uma nova fonte, em vez da fonte Arial, vou pegar aqui, vamos ver aqui uma fonte bem diferente aqui, símbolos, por exemplo, dou um OK. Automaticamente aqueles caracteres passaram a ser outros, já que para cada tabela de caracteres, para cada fonte, melhor, tabela de fontes, eu tenho caracteres diferentes, tá? Eu posso posicionar o cursor aqui eu estou com aquela fonte Arial, e se eu quiser aquele símbolo, seguro a tecla Alt, pressiono o número 0174, porque eu solto a tecla Alt, eu já tenho lá o meu marca registrado, tá ok? Então basta você voltar lá no mapa de caracteres e para cada tipo de fonte, você vê quais os símbolos que você tem disponível, e com certeza você achará aquilo que você está precisando. Dá para você ter uma ideia do tamanho e assim por diante. Então, dessa maneira você tem, inclusive essa fonte Wingdings aqui, são uma série de desenhinhos que você pode utilizar para dar um certo destaque em algum item do seu documento e assim por diante. Não se esquecendo que você tem que usar o clipboard para conseguir cada um desses desenhos. Você reparou que aqui nesse programinha Character Map você não tem um menu Edit, então você fala, pô, mas eu não tenho como sair daqui, como é que eu faço para fechar esse programa? Não tem problema, você tem sempre aqui o menu de controle, basta dar um clique e mandar fechar, ou Alt F4, e aquele programa fechou e voltei lá pro editor de texto do Write. Com tudo que você já viu nessa fita, você sabe usar o teu Windows tranquilamente. Mas aí você fala, puxa, e aqueles comandos do DOS? Eu quero copiar um arquivo, movimentar de um diretório para outro, formatar disquete. Eu vou ter que sair do Windows, entrar no DOS para fazer esse tipo de feijãozinho com arroz do dia a dia? Não precisa. O Windows veio com um programa aqui no grupo Man chamado File Manager, que é para substituir, digamos assim, alguns comandos do DOS, tá ok? Para utilizá-lo, damos 2 cliques, isso você já está cansado de ouvir eu falar nessa fita, e ele me mostra então aqui a tela do File Manager. É uma maneira de você trabalhar com arquivos e com diretórios. Normalmente ele mostra então uma janela, tá? Repartida em 2 partes, onde geralmente do lado esquerdo você tem a sua árvore de diretórios, e do lado direito os arquivos que estão presentes num determinado diretório. Repare inclusive que nem sempre ele mostra os diretórios com todos os subdiretórios embutidos. Ele mostra simplesmente um nível de subdiretório, tá ok? Você pode expandir os subdiretórios através aqui do comando tree ou árvore, né? Aí você pode expandir apenas um nível ou expandir totalmente. Eu, pessoalmente, sempre que entrar aqui no File Manager, dá um clique em Expand All, demora um pouquinho, ele está lendo o Winchester, e agora eu estou vendo toda a minha árvore de diretórios no meu Drive C, tá certo? Inclusive, dá para ver que ele está em realce aqui, o Drive C. E mais aqui, para o lado direito, eu tenho uma relação dos arquivos, e para cada arquivo eu tenho um desenho associado a ele. E claro, que conforme o tipo de arquivo, esse desenho vou selecionar aqui um outro subdiretório, por exemplo aqui do Excel, dá para ter uma ideia melhor da coisa. É possível você associar uma determinada extensão de arquivo a um programa do Windows. Quando essa associação é feita, o Windows executar um determinado arquivo. Esse arquivo, por exemplo, XLS, ele sabe que não é um programa executável, não tem condições de executar uma planilha. Mas, de alguma maneira, eu associei um determinado arquivo, uma extensão, no caso XLS, a um determinado programa, aqui no caso o Excel. Então, se eu quiser rodar o programa Excel com uma determinada planilha, por exemplo, basta eu achar a planilha aqui, dar 2 cliques nela e automaticamente o Windows sabe que eu tenho que chamar o programa Excel, receber um parâmetro que é o nome do arquivo, então essa planilha ela será aberta, tá ok? E aparecerá na tela. Por exemplo, uma planilha aqui qualquer, dei 2 cliques nesse arquivo, entrou lá o Excel e já vai vir aquela planilha que por enquanto não interessa saber o que é. Eu vou sair aqui do Excel, voltar lá para o meu programa, meu File Manager. Então toda vez que você achar um determinado arquivo com esse desenho do lado, como se fosse uma folha de papel com os risquinhos em azul,
você sabe que existe uma associação feita, então basta você dar 2 cliques e algum programa será chamado e passará a utilizar esse arquivo, tá ok? Vou ver se eu acho um outro arquivo, por exemplo, txt, dou aqui 2 cliques e em vez do Excel veio aqui o Notepad, que é o programinha próprio do Windows. Já que existe uma associação de todas as vezes que eu der 2 cliques no arquivo txt, o Windows sabe que eu estou querendo o editor de texto, no caso aqui o Notepad. Fechando aqui, voltando. Tá? Inclusive, alguns programas, quando é algum programa executável, o símbolo é um que lembra mais ou menos uma janelinha do Windows. Subir um pouquinho mais aqui. Então, toda vez que você olhar um programa que tem aqui uma janelinha, tá? Um desenho que lembra a janela, é um programa executável. Por exemplo, aqui o Excel, 2 cliques nele e automaticamente entra o Excel, tá? Uma planilha, tudo mais, tá? Voltando lá para o File Manager. Uma facilidade que você tem aqui no File Manager é o seguinte: você tem os seus arquivos e vamos supor que eu queira pegar um determinado arquivo desse diretório e copiá-lo num outro diretório. Normalmente no DOS eu daria um comando copy, fulano de tal, branco, espaço, etc e tal. Aqui é mais fácil, tá? Aqui com o simples arrastar do mouse eu consigo tanto mover arquivos de um lugar para o outro, como copiar esses arquivos, tá? Isso consigo da seguinte maneira. Eu, com o botão do mouse num determinado arquivo, por exemplo esse daqui, eu dou um clique, seguro o botão do mouse, vou arrastar. Apareceu lá como se fosse uma folhinha de papel, e agora eu posso ir no determinado arquivo que eu quiser, tá? Por exemplo aqui, e na hora que eu solto o botão do mouse, aparece uma mensagem dizendo: olha, você está movimentando um arquivo, você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza que você quer mover o arquivo selecionado para, no caso aqui, o diretório músicos? Se eu der um clique no Yes, então realmente o meu arquivo foi movido. Eu apaguei do diretório que estava e movimentei para o outro diretório. Aqui no caso vou dar um não porque não estou querendo movimentá-lo, apenas para você saber como consigo mover arquivos ou programas. Aqui no caso movi um só. Se você quiser tirar uma cópia, basta você segurar a tecla Ctrl pressionada, aí eu dou um clique no nome, arrasto até onde eu quiser, solto. Agora ele me dá a mesma mensagem dizendo: você tem certeza que você quer copiar o arquivo selecionado? Sim ou não? Mas no caso também eu vou dar não outra vez, tá? Então quando você quiser copiar ou movimentar arquivos, você pode fazê-lo através simplesmente com a movimentação do mouse. Não apenas arquivos, mas diretórios completos. Por exemplo, posso pegar aqui esse diretório, arrastá-lo e soltar aqui. Eu estou movimentando todo o diretório e os dados desta posição para essa outra árvore de diretórios. A hora que eu solto, aquela frase volta a aparecer pedindo confirmação de que eu quero mover todo um diretório e todos os arquivos associados, sim ou não. Tá certo? Então eu posso movimentar e também copiar facilmente dados através do File Manager. Tá ok? Agora, você pode falar: puxa, mas e se eu quiser mais de um, quero esse, aquele outro, como é que eu faço? Vai um por um? Não precisa. Você pode selecionar um grupo de arquivos de duas maneiras. Se os arquivos estiverem consecutivos na tela, você pode segurar a tecla Shift pressionada, seleciona o primeiro, com a tecla Shift segurando, eu vou indo um após o outro, tá? Selecionando os arquivos que estão consecutivos. Uma vez todos selecionados, aperto o botão do mouse, seguro e arrasto. Repare que o ícone já mudou, como se fossem vários arquivos. Aí eu posso movimentá-lo para um outro lugar. No que eu solto, ele volta aquela velha mensagem: tem certeza, etc, tá ok? Certo que não. E no caso dos arquivos não estiverem todos numa determinada sequência, estiverem saltados, eu posso selecionar o primeiro, por exemplo, seguro a tecla Ctrl, seleciono o segundo, mantenho a tecla Ctrl pressionada, o terceiro e assim por diante. A hora que eu selecionei todos que eu quiser, aperto o botão do mouse, seguro, vou arrastando e assim por diante, tá? Se você já sabe, ele está dizendo: você tem certeza, etc e tal, não quero, tá ok? Além disso, existem outras facilidades de selecionar aqui, no que concerne a maneira de você ver essas informações, tá? Uma delas é o tipo de letra na qual é mostrado o nome dos arquivos. Bom, para conseguir isso, é só vir aqui em cima no menu Options e selecionar o tipo de fonte que eu quero
que ele utilize. Um clique aqui no fonte, ele me mostra aquela linha que você já conhece, tá? Vou deixar o mesmo tipo de fonte, porém eu vou aumentar um pouco o número de pontos, passar aqui para 18 pontos, por exemplo. Vai ficar uma aberração, mas serve bem para você perceber o que acontece. Dou um OK. Agora está bem mais fácil de você enxergar. Fica meio, né? Cheguei aqui meio carnavalesco, mas não tem problema. Vamos no menu Option, fonte, voltar aqui para 10 pontos, por exemplo. Dou um OK. Tá certo? Fica fácil. Além disso, aqui no menu Options também, você tem o item Confirmação. Ele me abre um menuzinho. Aí eu tenho aqui um outro tipo de caixa de diálogo, na qual aparecem várias caixas ou vários itens ligados ou desligados, ou ticados, né, como eu costumo falar. Por exemplo, se toda... Eu quero que ele me confirme sim ou não. Se tiver ticado, ele vai mostrar aquela informação. Quer apagar aquele arquivo, sim ou não, tal. Eu dou um clique com o mouse aqui e automaticamente, agora quando eu for apagar um determinado arquivo, ele nem me pergunta, já apaga direto. Então quando aparece caixas de diálogo, janelas com esses tipos de botões, um clique do mouse liga ou desliga um determinado item, tá? Então, à medida que você vai utilizando o File Manager, você, se começar a ficar irritado com aquele monte de perguntas, você pode vir aqui no item Confirmação do menu Options e desselecionar aquilo que te interessa. Aqui no meu caso, é sempre bom pedir confirmação, mas aqui alguns itens são um tanto arriscados, né? Principalmente apagar um arquivo ou apagar todo um diretório, eu quero sempre que ele peça a confirmação. De repente minha mão escorregou do mouse e pegou um diretório errado, coisa assim. Tá? Além disso, ainda aqui no menu Options, além do fonte que você já conhece, eu tenho o item Status Bar, que é essa linha que está aqui embaixo, que me mostra quantos arquivos eu tenho selecionado, qual o tamanho do arquivo ou dos vários arquivos selecionados, me mostra quantos arquivos tem no diretório, espaço livre e assim por diante. Se você não gostar dessa informação, basta você tirar o tique aqui no item Status Bar. E qualquer modificação que você venha fazer na aparência do File Manager, você pode salvar ou não em disco, deixando ou não ticado esse item da mesma maneira que nós vimos no começo da fita com o Program Manager, tá ok? Você pode também aqui facilmente diminuir ou aumentar o espaço ocupado pela árvore de diretórios ou pelos arquivos, tá certo? Você não necessariamente precisa ver os dois ao mesmo tempo. Basta você vir aqui no item View e selecionar aquilo que você quer ver. No caso, está ticado o item Árvore e o diretório. Então, eu estou vendo tanto os arquivos quanto os diretórios, mas eu posso ver apenas os diretórios, ou as árvores no caso. Sumiu uma parte da informação, fiquei só com a minha árvore de diretórios. Tá ok? Posso voltá-lo no menu View, pedir somente os arquivos, ou os dois juntos, que para mim eu prefiro, tá? Eu posso voltar aqui e dar uma arrumadinha. Além disso, eu posso ver apenas os nomes do arquivo. Consequentemente, eu passo a ver mais arquivos do que uma fileira só, né? Já que ele mostra em várias fileiras. Como posso também ver todos os detalhes, como o nome, a extensão, data, hora, aqui a barra de rolagem, tamanho e o atributo, se é arquivo, se é de sistema, se é escondido e assim por diante. Posso também selecionar apenas os itens que mais me interessam. Tá? Por exemplo, eu quero ver o tamanho do arquivo. Bom, o tamanho eu acho que é uma coisa boa de se ver. A data de criação, gostaria de ver. O horário para mim tanto faz, se foi meio-dia, 1 da tarde, não me interessa. Os atributos? Não, os atributos também não quero. Seleciono o que eu quero ou não quero ver, dou um OK e automaticamente ele passa a me mostrar, vou voltar aqui na barra de rolagem, apenas os itens selecionados. Nome, data e tamanho. Tá certo? Além disso, aqui ainda no menu View, eu posso indicar de que maneira ele vai me mostrar os arquivos. Se é classificado por nome, então ele me mostra em ordem alfabética, ou por ordem de extensão, por exemplo, primeiro os programas, depois os arquivos e assim por diante, ou por tamanho, primeiro os arquivos menores, depois os maiores, ou por ordem de data. Então eu seleciono aquilo que mais me convém. Dependendo da utilização que eu vou fazer, fica mais fácil eu procurar por nome ou por tipo. Por exemplo, eu quero ver quais programas, eu quero pegar todas as minhas programas fontes escritos em Basic, por exemplo, pegar todos os caras ponto base e tirar um backup, por exemplo, tá? Então eu posso pedir para ver por tipo,
Então ele vai me mostrar em ordem alfabética por tipo, todos os A, não sei o que lá. Na hora que encontrar o ponto base, estarão todos agrupados. Fica fácil eu selecionar através da tecla Shift, já que estarão todos numa sequência. Aí dou o CTRL, mudo o diretório, mudo copiar e assim por diante, tá certo? E além disso, existe a possibilidade também de eu dar uma filtrada nas informações utilizando aqui este menu File Type. Ele me mostra essa caixinha aqui, onde eu posso especificar quais os arquivos que eu quero ver. Por exemplo, apenas os programas, *.ez, por exemplo, dou um OK. Então ele passa a mostrar apenas os programas .ez, o resto ele deixou de mostrar. Tá certo? Então com isso aqui fica muito fácil você... Selecioná-lo e aqui depois no menu File você pode movimentar, no caso para usar o teclado, pode copiá-lo, apagá-lo através da tecla Del, mudar o nome. Você pode rodar um determinado programa, basta você selecionar e dar aqui um associar uma determinada extensão a um determinado arquivo, criar um diretório e assim por diante. Além disso, aqui no menu Disk, você pode copiar disquetes do drive A para drive B, drive A para drive A e assim por diante. Você pode formatar o disquete, tudo através do Windows, dar um nome a um disquete ou transformá-lo em disquete com possibilidade de ter o DOS, né, tornar o disco como disco de sistema, mudar de drive e assim por diante. Se mesmo através do File Manager você precisar fazer alguma coisa no DOS, não quiser sair do Windows, voltar para o DOS e assim por diante, você pode, mesmo dentro do Windows, chamar uma cópia do DOS, tá? Isso você consegue aqui através do MS-DOS Prompt, dando 2 cliques nele. A tela apaga, aparece a tela do DOS. Aqui posso dar o comando que eu quiser, por exemplo, o comando dir, vai. Ele mostra lá o diretório. E quando eu quiser sair do DOS e voltar para o Windows, é só dar o comando Exit. Repare que eu não saí do Windows, tá? O Windows está escondidinho na memória do micro, então basta dar o Exit e automaticamente o Windows volta muito mais rápido do que ter que carregar, tá? O Windows na verdade saiu da memória, mas ele ficou escondidinho num canto e tirou uma cópia do DOS, tá? Colocou lá, a gente usou, deu dir, erase, copy, fez o que for. Quando quis voltar para o Windows, só dá o comando Exit e ele volta então aqui para a tela. Isso às vezes para um comando mais rápido é mais fácil utilizar esse prompt do DOS do que sair do Windows, voltar para o DOS, fazer depois chamar o Win novamente, que tem aquela tela de abertura, carrega, aquela linha toda que você já conhece, tá ok? Continuando aqui um pouco os programas que vieram com Windows, nós temos aqui o painel de controle, que é um programinha que gerencia alguns itens do Windows, tá? Dou aqui 2 ticks, ele me mostra então uma série de parâmetros que eu posso modificar no Windows. Alguns deles são muito importantes, eu quero te dar um toque aqui. Um deles é o mouse, 2 cliques aqui no mouse, e ele me permite selecionar com que velocidade a setinha do mouse vai deslocar na tela em relação ao meu movimento da mão aqui no mouse. Então se eu coloco aqui, por exemplo, bem slow, eu estou mexendo aqui, talvez não dê para ver, mas eu estou mexendo muito o meu mouse, indo para lá e para cá praticamente na mesa, e a setinha do mouse quase não se mexe na tela, tá certo? Em compensação, se eu coloco aqui em Fast, um pouquinho só que eu mexo o meu mouse na mesa, o ponteirinho daqui na tela desloca com uma velocidade imensa. Então fica até meio difícil eu localizar um determinado ponto e tal. Aqui você coloca na velocidade que mais lhe agrada, tá certo? E aqui eu tenho um botãozinho tipo liga, desliga, que é aquele toque que eu te dei no começo da fita, tá? Que inverte os botões esquerdo e direito do mouse. Então eu dei um clique aqui no botão do mouse dizendo eu quero botão inverso. Agora estou dando um monte de clique e não está acontecendo nada, é claro, porque ele inverteu, então eu tenho que usar o outro botão para desligá-lo, tá certo? Então, se você for canhoto, você dá um clique aqui e seu mouse passou a ficar invertido. Além disso, eu tenho aqui uma maneira de especificar a velocidade daqueles 2 cliques que eu tenho que dar. Se eu coloco aqui em velocidade baixa, eu posso testar aqui nesse cantinho teste. Eu dou um clique, 2 cliques, nessa velocidade, tim, tim, já foi o suficiente para ele reconhecer como 2 tiques, tá? do mouse. Eu posso colocar aqui em velocidade rápida, então eu vou ter que ser aqui um mágico para conseguir dar 2 cliques e ele aceitar. Aqui então você coloca da maneira que for mais conveniente para a sua velocidade do dedo, o mouse invertido e assim por diante. E cada botão que eu aperto do mouse, ele vai mostrando aqui para saber se o mouse está funcionando, se tem algum problema e assim por diante.
Uma vez colocada a velocidade dos 2 cliques, quanto que a setinha do mouse vai mexer na tela em relação ao movimento da sua mão e tudo mais, basta você dar um clique aqui no OK e essa configuração ficará definitiva para o Windows, tá? E uma outra coisa extremamente importante é a parte internacional. Então 2 cliques aqui nesse item, isso permite eu configurar o Windows para acentuação. Para você conseguir acentuação no Windows, nós precisamos modificar esses parâmetros, já que durante a instalação ele pensou que o Windows que esse meu computador estaria sendo usado nos Estados Unidos, tá? Então a primeira coisa que eu vou mudar é o país. Aqui no caso, Estados Unidos, não é o que eu quero. Dou um clique aqui nessa setinha, ele me mostra uma série de países na qual o Windows já está preparado para trabalhar. Entre eles, nós aqui, Brasil, viva nós! Tá? Então ele já sabe que o país é o Brasil. Além disso, tenho a possibilidade de mudar a língua. Aqui no caso, língua inglesa, não é isso que eu quero. Eu quero, procurando aqui, a língua portuguesa. Tá ok? E o teclado, o tipo de teclado, eu tenho que selecionar US International. Pelo menos esse é o teclado que eu tenho, tá certo? Com esta configuração, eu tenho acentuação no teclado, da mesma maneira que eu teria numa máquina de escrever. Se eu quiser o A com tio, por exemplo, pressionaria primeiro o tio e depois a letra A. E automaticamente no editor de texto, na planilha, seja lá onde for, aparecerá um A com tio. Tá? Se você não fizer essas modificações, provavelmente você terá muita dificuldade em conseguir acentuação dentro de qualquer programa. E além do mais, temos aqui a unidade de medida, tá? Métrica ou inglesa, unidade métrica, que é no nosso caso centímetro, metro, assim por diante. Temos agora aqui alguns outros itens, por exemplo, o formato da data. Se você não gostar desse formato de data, formato de hora, o tipo de número, por exemplo, nós usamos o ponto para separar o milhar e a vírgula para separar os centavos. Tá? Nos Estados Unidos já é ao contrário, a vírgula que separa o milhar e o ponto que separa os centavos. E a mesma coisa, o tipo de moeda, no caso aqui, cruzeiro, por enquanto, né? CR cifrão. Esses parâmetros foram assumidos quando você indicou o país Brasil. Mas se mesmo assim você quiser modificar, basta dar um clique aqui nesses botões, aparecerão menuzinhos especificando, você especificaria o tipo de data, de hora, valor numérico e tudo mais. Acertado todas as modificações, basta você dar um clique aqui no OK e a partir de agora o seu Windows estaria configurado. Tá? No entanto, dadas as modificações feitas, ele me pediu o disquete de número 2, tá? Que inclusive aqui tem provavelmente todos os parâmetros para essa nova configuração, então eu vou lá, coloco o disquete no Drive A e ele vai configurando dessa maneira. Coloquei o disquete, pressiono enquanto. Ele demora um pouquinho para ler as novas informações, está lá minha ampulheta, ele está lendo os dados do disco e pronto, agora sim o meu Windows já está configurado para o meu país. Todos os programas que vieram com o Windows, você, claro, vai usar sua curiosidade, vai dar 2 cliques, vai usar, vai mexer. Então eu não vou detalhar cada um dos programas, que são alguns que não tem assim uma utilidade muito prática, tem joguinho. É legal você brincar, tá, mas para pegar umas manhas com o mouse, com o teclado e assim por diante, tá ok? Aí você fala, bom, tá tudo instalado, coloquei o Windows, ele achou uma série de utilitários, uma série de programas, montou os meus grupos, os meus programas. Aí eu fui lá na hora, comprei um programa novo pro Windows e como é que eu faço para instalar? Olha, lá no manual tá escrito, para instalar o programa tal, é só chamar o Windows e mandar executar do disquete. Como é que eu faço isso? Vou te mostrar aqui, tá ok? Eu coloquei no Drive A o disquete de instalação do PageMaker. Então eu estou aqui no meu Program Manager, que você já conhece. Eu venho aqui no menu File, tá ok? E em vez de sair do Windows, eu vou mandar rodar um determinado programa. Então dou aqui um clique no Home e me mostra qual o programa que eu quero rodar. Se eu souber de cor, eu digito o nome dele aqui, tá? E ele roda tranquilamente. Se eu não souber, eu posso pedir para o próprio Windows procurar para mim, que é esse comando Browse. Então, dou um clique aqui nesse teclado, nesse botãozinho, ele me mostra aquela caixa dela que você já conhece, igualzinho o comando Open, só que agora o comando Browse, e me mostra todos os programas tipo EZ, PIF, Combat, no diretório do Windows. Só que não está no Windows o meu disquete, tá? Não está aqui no Winchester, ele está no Drive A. Então eu vou mudar aqui para o Drive A. Ele dá uma lida no Drive A e já achou aqui um programa, Audi Setup. Dou 2 cliques nesse programa, ele já passou o nome para cá,
A, dois pontos. Se eu soubesse de cor, já teria digitado, é bem mais rápido, tá ok? Dou então um ok. Isso demora um pouquinho, ou mais ou menos, depende, claro, da velocidade do seu micro, do seu drive e assim por diante. Então aqui já está o programa de instalação do Aldus, do PageMaker, tá? Então o programa já está rodando, aqui ele pergunta em qual drive vai instalar e assim por diante. Tá? Então se você precisar rodar algum programa, eu vou cancelar aqui essa instalação, quero cancelar assim que eu não quero instalar o PageMaker aqui. Então se eu tiver algum programa e quiser rodá-lo, posso, se ele não tiver, claro, um ícone aqui, não se desespere, é muito simples, só vir no File, comando 1, dá o nome dele ou manda procurar, e você consegue rodar qualquer programa dentro do Windows facilmente, tá certo? Todas essas dicas que eu dei nesta aula de 1 hora e meia, 2 horas mais ou menos, é o básico para você conseguir trabalhar com o Windows. Instalar, chamar programa, movimentar janela, passar dados de um para o outro e assim por diante. É claro que você vai assistir essa fita várias vezes, assiste a primeira vez até o fim, aprender algumas coisas, outras não. Volta, assiste um trecho, vai no micro, treina, volta, assiste de novo a fita. É normal, essa é a melhor maneira de você aprender um software e além, é claro, de você fuçar bastante, usar bastante, não tem problema. Quero dar 2 toques para você, que qualquer dúvida que você tenha sobre DOS, sobre nome de arquivo, existe a fita DOS 6 passo a passo da MPO, dominando o MS-DOS versão 5, que tira praticamente qualquer dúvida sobre sistema operacional e nomes de arquivo. Existe também a fita Windows 3.1 avançado, que mostra diversas outras maneiras de você utilizar o Windows, adaptando melhor ao tipo de equipamento que você tem, ao tipo de impressora, mostra como criar grupos, como fazer macros e assim por diante, tá ok? Encontro você nessas outras fitas.